Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver alguns exemplos de funções, tá certo? Utilizando o diagrama de Venn. Nós observamos aqui que nós temos o conjunto E e o conjunto F. Todos os elementos do conjunto E têm um único elemento associado no conjunto F. Menos 3 ao menos 1, 0 ao 2, 2 ao 4 e o 5 ao 7. Não sobra sequer um elemento no conjunto E. E possui um único elemento correspondente no conjunto F. Nós dizemos, portanto, que existe, uma função de E em F. Qual a lei de formação? Y igual a x mais 2, tá certo? Quem é o Y? Quem vai representar o Y? O Y ele é representado pelos elementos que recebem a flecha aqui do conjunto F. Se eu substituo o x por menos 3, observem, substituindo o x por menos 3, o que eu vou ter? Eu vou ter y igual, menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Portanto, o menos 3 está associado a quem? Ao menos 1. E assim a gente segue, substituindo o x por 0, por 2 e por 5, e descobrindo para onde vai a flechinha aqui que sai do conjunto E. Se vai para o 2, se vai para o 4 ou se vai para o 7. O que é importante a gente saber aqui? Identificar através do diagrama de Venn, quem é função e quem não é função. Se todos os elementos do conjunto E possuem um único elemento associado aqui no conjunto F, dizemos que é função de E em F. A mesma coisa acontece aqui nesse outro exemplo. Eu tenho um conjunto P e tenho um conjunto Q. Podemos dizer que F é função de P em Q. Por quê? Se nós pegarmos o menos 2, ele vai estar associado a quem? Ao 4. O 2 também ao 4. O 3 ao 9. O menos 1 e 1 estão associados ao 1. Não há sequer um elemento do conjunto P que sobra, tá certo? Todos possuem um único elemento associado aqui no conjunto Q. Bom, para que fique mais claro, vamos ver situações em que não é função, que aí vai ficar mais claro para vocês entenderem. Observem, eu tenho um conjunto R e tenho um conjunto S. Não é função de F, de R em S. Então não há função aqui de R em S. Por quê? Porque sobrou um elemento aqui, nós temos um elemento do conjunto R, nós temos um elemento, no caso, o menos 2, que pertence ao conjunto R, que não tem um elemento correspondente no conjunto S. Então, não há função de R em S. Pegando aqui o nosso quarto exemplo. Observem, tem o conjunto T e o conjunto V. De início, pessoal, a gente percebe aqui que o 0 está associado a quantos elementos do conjunto V? O 0 está associado ao 1 e está associado ao 2. Não pode acontecer de um elemento do primeiro conjunto estar associado a mais de um elemento do segundo conjunto. Então, nesse caso também, não é função de T em V. Então, é mais fácil a gente identificar situações em que não é função. Ou seja, não pode sobrar elementos do primeiro conjunto e não podemos ter elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. Podem sobrar elementos no segundo conjunto? Sim. Aqui, sobrou o menos 3, sobrou o 5 e continua sendo função. Aqui, nessa situação aqui, observe, não sobrou elementos, mas também é função de P em Q. Tá certo? Bom, acredito que tenha ficado claro, tá bom, pessoal? E a gente segue aí.